Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre o Tenente Gustler, de Arthur Schnitzler. Foi publicado em 1900 e é uma história que vai se passar em Viena, justamente nesse mesmo ano. E aqui o cenário é bem relevante na história porque são retratados lugares reais, inclusive a edição aqui que eu li, que é da editora Record, destaca bastante essa essa correspondência, né, com a realidade dos lugares da história. O personagem sai perambulando pelas ruas lá de Viena. É uma novela, né, tem 50 páginas e o resto da edição aqui tem um pouco mais de 100, aliás, é um pouco menos. Tem um, tem um pós-fácil do Marcelo Bax, bem interessante, assim, mostrando muito o contexto aqui da época e as inovações desse livro. Também tem muitas notas e também a cronologia aqui da vida do Arthur Schnitzler. E vai contar a história desse tenente, né, que dá nome ao livro. Ele começa a história assistindo ao concerto, que ele nem queria ir para esse concerto, ele não estava nem gostando desse concerto, ele queria que acabasse logo. Mas ele acabou indo porque recebeu um ingresso de graça de um amigo. E aí na saída do concerto, ele acaba se envolvendo numa discussão com o dono de uma padaria, e esse dono dessa padaria frequenta o mesmo café onde o tenente vai. Então o tenente sente que a sua honra foi atingida, porque ele é meio que derrotado, meio que não, ele é derrotado na discussão, assim. Então ele sente que a sua honra foi atingida, e foi atingida por um civil. E tem muita essa ideia que é criticada no livro de uma superioridade dos militares em relação aos civis. Eles tinham uma noção de honra muito forte, assim, que não podiam ser afrontados por um civil e não e tinham que responder à altura. E como ele não conseguiu responder naquele momento, né, ele acha isso bastante vergonhoso e acha que esse dono da padaria vai contar para todo mundo. E tem muitas pessoas que ele conhece, né, em comum, né, frequentam esse mesmo café. Então ele não consegue suportar essa vergonha e resolve se matar. E aí, então, nas páginas seguintes, a gente vai acompanhar os pensamentos dele em relação a isso, de quem ele vai se despedir. Ele relembra alguns fatos da sua vida. A gente vai tendo acesso, então, a toda a visão de mundo do Tenente Bússola. E o livro é narrado em fluxo de consciência, né, e é um dos primeiros livros que utiliza essa técnica. E não é confuso. Tem muitos livros que fluxo de consciência fica confuso. No próprio James Joyce, que é um famoso por usar essa técnica, é bastante difícil de acompanhar porque ele fica fazendo referência a coisas que não foram mencionadas antes na história e não fica ele não tenta facilitar para o leitor. São sempre coisas que estão fora do conhecimento do leitor, fora do contexto ali imediato da história. São coisas que estão coisas relevantes misturadas a coisas totalmente irrelevantes, né? E também o que prejudica assim a atenção na história, né? A Virginia Woolf também utiliza e também às vezes é complicado porque ela sai pulando de um personagem para outro, né? Os pensamentos de um personagem para outro, e você fica, quem é que tá falando aqui? No Ulisses do James Joyce também tem muita essa coisa. Quem é que tá falando? Qual é o personagem que tá pensando isso aqui? E aqui não, é só um personagem, né? No livro do Arthur Schnitzler. É só um personagem, então a gente sabe que todos os pensamentos se referem a ele e são coisas que estão mais ou menos no contexto da história, não fica nada difícil de acompanhar. Então eu gostei na forma como foi escrita e acho que era muito bom para esse tipo de situação, realmente, que você precisava acompanhar o que estava passando pela cabeça dele. E o Arthur Schnitzler queria muito retratar a mediocridade desse tipo de personagem, porque o Arthur Schnitzler foi reserva, foi voluntário no exército, ficou um ano no exército, e o tenente Gustler, né, ele é um oficial, e
né, que subiu na carreira, ele não ficou só um ano, né? Ele realmente pertencia à carreira do exército, né? Um voluntário como Schnitzler. E aí ele se sentia, esses que eram da carreira se sentiam superiores a quem eram meramente voluntários, e aí isso passa pela cabeça do tenente. Também tem muito antissemitismo aqui no livro, o Schnitzler era judeu, e aqui é um livro de 1900, né? Então mostra muito bem esse contexto aí pré-Segunda Guerra Mundial, né? Que depois vai, né? Esse contexto preconceituoso vai resultar na Segunda Guerra Mundial como vocês sabem, a Áustria foi anexada pela Alemanha nazista, né? Mas sem precisar de uma guerra, até porque tinha um certo apoio dos austríacos, né? A esse pensamento nazista, tinha partidos nazistas lá na Áustria e o Schnitzler consegue retratar essa mentalidade aqui bastante preconceituosa e é uma mentalidade também muito covarde aqui desse tenente. Ele é muito... e não tem muitas ideias próprias, ele só tem medo assim, da reação da sociedade, ele faz tudo para se manter bem ali na sociedade, então ele vai aceitar qualquer tipo de ordem que receba dos superiores, é muito aquela realidade da, da banalidade do mal, né, que a Hannah Arendt fala, a filósofa Hannah Arendt fala sobre a questão de simplesmente aceitar ordens e não refletir. E eu acho que tá muito aqui nesse personagem, você vê que ele não tem, assim, realmente nenhum princípio moral, ele é completamente egoísta como eu disse, covarde, realmente seguindo ali o que ficar mais conveniente para ele, independente do conteúdo, né? Então eu acho que assim, nessas 40 páginas é, 40, 50 páginas é muito intenso, assim. Eu acho que em pouco, né, ele conseguiu retratar muito, assim, dessa mentalidade dos militares ali da época, dessa arrogância em relação aos civis. Ele até chama os civis, né, de imbecivis. Ele faz um trocadilho de imbecil com civil, que era uma coisa que estava né, em alemão também, e aí o Marcelo Bax até explica que quem escreve o pós-fácil, né, explica como foi feito esse trocadilho no alemão, né, e ele explica, né, esse contexto da vida do Schnitzler, né, mostra esses fatos sobre que ele tinha participado do exército e explica também a questão do duelo, né, porque apenas parcela da sociedade podia pedir um duelo, né? Os militares estavam entre eles, mas não simplesmente um civil, dono de uma padaria, eram pessoas nobres, né, civis que podiam pedir um duelo. Então, como o tenente Gustler, né, não pode pedir um duelo, ele não tem como reparar a honra dele que foi, né, violada nessa discussão. E é interessante ver esses livros antigos, né, assim, acho que muito do início do século XX para trás, como essa ideia de honra era muito forte. Aqui é muito acentuado por ter essa ligação com o exército e tal, mas você vê muito em livros antigos como, às vezes, discussões bobas, o personagem sente que a sua honra foi violada e aí chega a consequências drásticas, assim. Acho que hoje é uma coisa bem mais fraca em relação a isso. Mas eu gostei muito do livro, realmente é bem interessante, bem marcante esse livro. Eu vou ler aqui algumas das melhores passagens. Então aqui a gente vai acompanhar os pensamentos do Kustler. Por que será que aquele homem junto à coluna está me olhando assim? E aqui foi um pouco depois da discussão que ele teve com o dono da padaria. Será que ele acabou ouvindo alguma coisa? Eu vou perguntar a ele. Perguntar? Devo estar enlouquecendo. Que cara estou fazendo? Será que se percebe alguma coisa em mim? Devo estar bem pálido. Então a gente vai vendo aqui toda a confusão na cabeça do personagem depois do que aconteceu. Ele fica achando que todo mundo já sabe. Depois ele muda de ideia. Tem muitas essas idas e vindas aqui das opiniões dele.
Aí outra passagem aqui. Não teria mais um minuto de paz em minha vida. Viveria sempre com medo de que alguém acabasse sabendo de tudo, de algum jeito ou de outro. E de que alguém um dia me dissesse na cara o que aconteceu hoje à noite. Como eu era um homem feliz havia uma hora. Então o Kopetsky tinha de me presentear com um bilhete e a Steph tinha de dizer que não pode me encontrar. A Steph é meio que uma moça com. Eu não sei se ela é uma prostituta. É uma moça que ele tem uma relação muito esquisita aqui com ela. E ele tem uma relação muito estranha também com as mulheres. Ele tem bastante misoginia, assim, muito forte. É, aqui outro pensamento dele aqui envolvendo as mulheres também é bem revelador aqui dele. O escarcel, falando de outra menina, o escarcel que ela não fez quando tudo terminou. Na minha vida inteira não vi uma mulher chorar como ela chorou. No fundo, isso foi a coisa mais bonita que eu vivenciei. Enfim, acho que mais que isso eu vou acabar, enfim, estragando um pouco as surpresas aqui do livro. Então acho que essas passagens dá para ter uma ideia de como é que vai ser a narração aqui da história. Então, se vocês ficarem interessados, comentem aí. Se já leram alguma outra coisa do Schnitzler, esse que foi o meu segundo livro, eu já tinha lido também Um Breve Romance de um Sonho, já faz uns anos, mas eu fiquei interessado em ler mais coisas sobre o Schnitzler. Então, se gostaram do vídeo também, dê um like, se inscreva no canal. Então é isso, pessoal. Até a próxima.